Agora sim, muito obrigado pela presença de todos. Estamos dando continuidade à nossa programação de palestras. O tema de agora, programas rodoviários seguros, resilientes e inclusivos, os novos contratos de manutenção proativa com maior delegação de riscos e responsabilidades ao setor privado, experiência da Bahia. Então, para tanto, eu gostaria de convidar aqui para presidir essa mesa o senhor Lucas Alberto Vissotto Júnior, presidente da Gol Infra, por favor. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Como secretário desta mesa, eu queria convidar o senhor Rilmar dos Santos, da Gol Infra também, diretor de planejamento. Os nossos palestrantes, Carlos Belas Lamas, do Banco Mundial também, Eric Lancelot. E completa este painel o senhor Aníbal Coelho da Costa, da CEINFRA Bahia. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais um painel. Eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, é o Dr. Eric Lancelot, pertencente ao Banco Mundial. Ele é especialista, líder em transporte, com mais de 25 anos de experiência na área de transporte, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Entre 2005 e 2010, liderou o engajamento do Banco Mundial no Brasil na área de transporte. Ele é o autor de um artigo de referência sobre o Banco Mundial, sobre a experiência brasileira em contratos baseados em desempenho, tipo CREMA, no setor rodoviário brasileiro. Entre 2015 e 2022, ele foi líder do programa cobrindo a infraestrutura e desenvolvimento sustentável do Banco Mundial na África Ocidental, na América Central, onde continuou liderando o engajamento nesses setores com o país antes de retornar ao transporte em posição de liderança. Então, basicamente, queria agradecer ao Eric, ao convite aceito, e deixar a palavra com ele para poder falar um pouco para nós sobre a realidade no país. Ok, vamos fazer uma apresentação que esperamos vai ser interessante para vocês. Primeiro, fazer algumas palavras de contexto para apresentar um pouco os desafios e ver um pouco como chegamos às nossas conclusões e a nossas perspectivas em termos de engajamento do Banco Mundial em apoio ao setor rodoviário. Então, todo mundo já sabe, mas não faz mal de lembrar alguns elementos. Não? Primeiro, investimento em infraestrutura é chave para os países, para o desenvolvimento, chave para o crescimento, chave para a inclusão social. Porém, no Brasil, o Brasil carece de um investimento e faz 20, 30 anos que o investimento está muito baixo em comparação do que deveria ser. Estamos falando de 0,5% do PIB. E isto está apenas, ou não está suficientemente compensado pelos investimentos do setor privado. O Brasil está muito forte em relação a investimento privado para na infraestrutura, mas ainda não compensa. Não? Estamos com, no total, menos de 1% de investimento nos setores da infraestrutura e isso não permite, de repente, fazer com que o Brasil seja competitivo. Estamos estimando que o Brasil deveria investir quase 800 bilhões de dólares por ano, 3,7% do PIB cada ano para preencher a lacuna de infraestrutura do país até 2030. E mais da metade disto deveria estar na área de transporte. Alguns elementos do déficit, este déficit da infraestrutura vem adicionar-se a uma matriz de transporte que está desequilibrada e a conclusão disto é que o sistema de transporte é ineficiente e não joga o papel de que deveria ter em termos de apoio ao crescimento e à inclusão social.
Aquele quadrinho de baixo lá, reflete muito bem a natureza do problema. Não? O Brasil, quando comparando com os outros BRICS, fica muito atrás, muito por atrás. Não? O Brasil está basicamente ao nível de infraestrutura da Alemanha, que é um nível um tamanho de 20 vezes mais pequeno que o Brasil. Não? E quando se compara com os outros grandes países continentais, o Brasil fica muito para trás. Isto tem impacto sobre a competitividade do Brasil e tem impacto sobre a capacidade do Brasil realmente de jogar o papel que deveria jogar. Olhando um pouco mais, focalizando progressivamente, olhando um pouco mais no setor rodoviário em particular. Tem 5 características do setor rodoviário que fazem com que tenha ainda mais desafios. Não? Primeiro, é o nível de deterioração das redes rodoviárias devido a anos de insuficiente cuidado da manutenção das rodovias. Segundo, as rodovias, a gestão das rodovias é um problema de gestão multijurisdicional. Um motorista, um caminhoneiro, não lhe interessa se passar por uma rodovia federal ou estadual. Vai pela rodovia que está em melhor estado. Não dá para reabilitar todas as rodovias não dá para reabilitar todas as rodovias de um estado se ao lado a rodovia federal está em mau estado. São problemas que são endêmicos, lo observamos. Faz 20 anos que estou trabalhando no Brasil, ciclicamente observamos os mesmos tipos de problemas. Não? A rede fica em estado ruim, tem muitos investimentos para recuperar a rede, depois deixa para lá e a rede deteriora de novo, e então tem que refazer tudo de novo e tem que reinvestir pesadamente. Isto está sendo acrescentado pelas mudanças climáticas que fazem com que tenha mais deteriorações das rodovias. Falei um pouco das concessões inicialmente. As concessões, o país tem 11.500 quilômetros de concessões rodoviárias e um dos países que está com maior sucesso em concessões no mundo dos países em desenvolvimento, mas está chegando ao limite. Não? E tem provavelmente potencial de usar mais desse tipo de parceria com o setor privado. Último ponto, segurança viária, com 33 mil mortos ao ano, o Brasil tem que cuidar desta pandemia, que é uma guerra que vocês têm nas redes rodoviárias hoje em dia. Então, neste contexto da gestão das rodovias, considerando o contexto no final dos anos 90, não? Já observava-se que as infraestruturas que tinham sido construídas até nos anos 80, um momento em que o Brasil investava pesadamente nas rodovias, estavam chegando no final da vida útil e a gestão tradicional das rodovias, da manutenção das rodovias por força-tarefa e por contratação por insumo, estava chegando a algumas ineficiências. Não? Então, para fazer frente a este tipo de problema, o Banco Mundial introduziu em 99, no estado do DAER, e em 2000 com o governo federal, um conceito um pouco inovador que tinha sido desenvolvido no Canadá e na Austrália, onde que a ideia era de transferir progressivamente a responsabilidade da gestão das rodovias ao setor privado. E com isso foi lançado 2 pilotos, um de 2.500 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul e um de um pouco mais de 5.000 quilômetros ao nível do governo federal. Utilizando este conceito, não, de contratos por resultados que se chamou CREMA, o contrato de reabilitação e manutenção. Este CREMA
virou label, não? Progressivamente, e vamos falar para estes contratos por desempenho a partir de agora de Crema, o label de Brasil e de Argentina. Não? Que estava... Bom, a primeira geração dos Crema, 2000-2010, o Banco Mundial fez um estudo em 2010 para tomar um pouco identificar, concluir um pouco quais eram os sucessos e desafios desta abordagem, para tentar de medir objetivamente quais eram os benefícios deste tipo de abordagem em comparação de contratos tradicionais. Então, fizemos um estudo que foi publicado em 2010 e que demonstrou de maneira muito factual que o contrato Crema conseguiram reduzir de 20% a 25% o custo total da gestão das rodovias sobre um ciclo de 5 anos. O Crema foi sucedido em também conseguir introduzir esse tipo de modelo de pagamento por resultado com o setor privado. Conseguiu racionalizar também, implementar um conjunto de elementos suplementares na gestão dos programas, como a padronização dos projetos, a racionalização dos procedimentos de implementação de licitação e permitiu de reduzir as disputas. Tudo isso foi uma demonstração de sucesso em comparação do que estava sendo feito. Ou seja, vocês chegaram nesses 5.000 quilômetros de rodovias federais a nível de qualidade equivalente ou melhor a conjunto de 5.000 quilômetros de rodovias que foram tratadas de maneira clássica, com os contratos por insumos, a custo de 20% a 25% mais baixo. Ou seja, é muito eficiente. Quando vocês têm uma política, orçamento de 100 milhões de dólares, vocês podem fazer 20 milhões de economias. Isto é fato que foi demonstrado. Não? Porém, este tipo de contrato que foi continuado entre 2010 e 2020, depois deste primeiro período, chegou a ter algumas limites. Não? Algumas destas limites são intrínsecas ao próprio modelo e outras foram, em particular, ligadas ao problema de implementação do programa. Primeiro, devido à inconsistência na implementação do programa, voltou a esta mal costume de superdimensionar as soluções. Segundo, teve uma deturpação a nível do governo federal deste tipo de abordagem, de novo, por problema de planejamento de implementação, e se lançou o programa Crema primeira etapa, Crema segunda etapa, com a ideia de, com a primeira etapa, se podia fazer os estudos da segunda etapa e lançar depois a segunda etapa. O resultado é que a segunda etapa raramente foi feita e, em vez de ter contratos que estavam com maior duração, o contrato ficou com menor duração. Outro problema que foi identificado é a concentração dos investimentos no início do contrato, que podem liderar problema de mobilização da empresa a longo prazo. 80% do custo do projeto está concentrado nos primeiros 2 anos e tem risco que o contratista não seja interessado na fase de manutenção. Tem novos desafios em relação à agenda do câmbio climático, às demandas ambientais e sociais, e, obviamente, a segurança viária do que eu estava falando antes. Estes problemas, estas limitações observadas nas primeiras gerações do Crema nos lideraram a fazer esta proposta, não? Que vai ser apresentada um pouco depois pelo Carlos. Isto é fato dos sucessos dos programas Crema. Entre 2010 e 2015, ao nível do governo federal, essas são as barras, são por estado, mas são as rodovias federais. Dá para ver que melhorou substancialmente a condição da rodovia, da malha federal. Okay? O azul está muito mais claro, ou presente, em 2015 do que estava em 2000. Isto é o resultado do programa Crema do governo federal, que lançou em 2009 esta diretiva de que o Crema seria a modalidade principal de gestão da rodovia.
2016, 2017, progressivamente, depois dessa deturpação do modelo e depois do abandono, basicamente, do cuidado das rodovias pelo governo federal, não é abandonou, mas descuidou um pouco e com menos orçamento, chegou em 2021 e, de novo, é flagrante o baixamento da qualidade. E isso, apesar de ter demonstrado entre 2000 e 2010 todos os benefícios dos contratos CREMA. Não? A explicação de tudo isso não tem nada de mágico, não? Porque não é um contrato que vai resolver tudo, mas este tipo de contrato demonstrou e a implementação desse programa, e o contrato de um lado, implementação do programa do outro lado, permitiu de conseguir estes resultados graças à racionalização dos processos, graças a verdadeiramente a transferência da responsabilidade da gestão da infraestrutura ao setor privado e também estas gerações de CREMA conseguiu dar credibilidade, suportar a credibilidade do setor que está muito com uma fama de problema de governança e de gestão. Então, as razões do sucesso, os maiores desafios e as novas perspectivas, que nos vão permitir de introduzir um pouco o que vamos propor, o que é nossa ambição vis-à-vis do sector rodoviário, nós do Banco Mundial, para o país. Primeiro, a transferência de responsabilidade. Com esse tipo de programa e de contratos, a transferência de responsabilidade da gestão do patrimônio vial, da gestão da infraestrutura, foi conseguido. O setor privado entendeu o conceito. Isso se demonstrou a vários níveis. No primeiro, e particularmente para a primeira geração dos contratos CREMA, onde as soluções de obras estavam decididas ao nível do setor privado, o setor privado optimizou as soluções de obras. Permitiu eliminar o problema endêmico que vocês têm aqui no Brasil do superdimensionamento das soluções. Ou seja, de maneira sistemática, as soluções aqui estão superdimensionadas porque está pensado que, de fato, depois da reabilitação da obra, não vai ter manutenção. Então, logicamente, vocês fazem um superdimensionamento da solução. Aqui e a todo nível, ao nível do conceito, ao nível das normas, ao nível do projeto, ao nível do órgão rodoviário que vai fazer as obras. Ou seja, conceptualmente, tem uma sistemática do superdimensionamento da solução e isso gera um custo adicional. Não? No caso do CREMA, quando vocês deixaram esta solução ao nível, a seleção da solução ao nível do setor privado, o setor privado optimizou. Fizemos alguns indicadores que vou apresentar logo depois. Depois, a segunda razão essencial do sucesso é o sucesso de ter conseguido com que o setor privado focou na manutenção. Uma boa manutenção conseguiu estender os prazos de qualidade das obras, ou seja, as obras ficaram estiradas em termos de tempo com boa qualidade, ou seja, a condição da rodovia ficou boa pela manutenção caprichada que foi conseguido por esses contratos. Os desafios que nós encontramos naquela época eram contratos públicos que estavam de fato limitados a 5 anos. Isso limita a responsabilidade da empresa. Mais tempo, isso foi o nosso pleito desde 2010, mais tempo, mais responsabilidade. Porque o setor privado vai ficar mais implicado em fazer uma solução boa, a executar a solução boa e a manter essa solução boa mais tempo. Segunda limitação, as limitações em termos de planejamento. Ou seja, foi planejado um contrato CREMA de 5 anos e, em muitos casos, depois dos 5 anos, não tinha nada. O que liderou isto? Liderou a fazer com que a segunda geração de CREMA voltou a superdimensionar as soluções.
porque se sabe que não tinha ter uma manutenção depois. Em teoria, deveríamos ter contrato de crema de 5, 10, 15, qualquer seja o tempo, e 2 anos antes do final do contrato já planejar para o contrato que vai seguir. Não é factível, não é admissível que tenha período da rodovia que seja sem manutenção. Isso nos lidera às novas perspectivas. Hoje em dia, vocês têm contexto regulatório que é muito conduzivo. Não? Vocês têm a nova lei de contratação pública que permite de estender a 10 anos os contratos, muito bom, mais tempo, melhor para mais responsabilidade. Temos os primeiros exemplos, e o meu colega Aníbal vai apresentar a experiência da Bahia, que com essa parceria do banco, eles toparam, não, para todas as nossas inovações e conseguiram resultados super interessantes em termos de design, build e maintain, assim como em termos de primeiro crema PPP de 20 anos que foi lançado lá na Bahia. E vocês têm contexto regulatório de PPP que é bastante avançado. Repetimos o estudo de 2010, todo fresco, não? Nos últimos 6 meses com a Bahia. Desde 2006 estamos com a parceria da Bahia em que lançamos uma sucessão de vários contratos crema com a Bahia, e então isto nos permitiu apoiar o governo na implementação de contrato crema tradicional e de fazer o que eu falava antes, não? Lançar alguns pilotos. Então fizemos estudo ex post dos 15 anos de experiência na Bahia e os resultados são exatamente em linha com os resultados que foram conseguidos ao nível federal. 2 pontos que eu vou ressaltar. Chegamos a uma economia de 38%. Quando se compara contratos contemporâneos, crema versus reabilitação, que na reabilitação você adiciona a manutenção. Você faz ciclo de vida de 5 anos, vocês chegam a contrato que dá com crema, em média, resultado de IRI melhor, resultado de IgG melhor, resultado de deflexão melhor, no caso do crema, a custo de quase 40% do custo do ciclo de reabilitação e manutenção. Pior, quando vocês pegam contrato tradicional de reabilitação, vocês têm, em média, 2,5 anos da rodovia sem manutenção. Volto a dizer, não pode ter período da rodovia sem cuidado. O que aconteceu geralmente, o Estado tem várias necessidades e geralmente o que está cortado primeiro é a manutenção, porque já que a rodovia está reabilitada, não precisa de fazer a manutenção. Sim, precisa, porque a manutenção é processo degradativo progressivo e se não se faz, vocês chegam a resultado desastroso rapidamente. E vou acabar esta primeira parte da apresentação, antes de que o Aníbal apresenta os detalhes da crema, dando estas conclusões. Não? Os resultados da Bahia confirmam os resultados alcançados ao nível federal nos anos 2000 e o sucesso do crema reside basicamente, na customização das soluções de obras pelo setor privado. 2, no melhoramento da gestão da manutenção pelo setor privado e, ao final, demonstrar que é muito efetivo a transferência da responsabilidade de gestão do patrimônio vial ao setor privado. Tudo isto chama para programa abrangente, consistente, baseado em crema, de maior prazo, para poder efetivamente transferir o máximo de responsabilidade ao setor privado, porém, assegurando o reforço da capacidade dos órgãos rodoviários para o monitoramento dos resultados. Eu paro aqui e vou deixar a palavra para o meu colega Aníbal. Pessoal, queria rapidamente agradecer ao Eric
E também agora convidar o Aníbal Coelho a apresentar rapidamente aqui o currículo dele, que é um colega nosso da Bahia. Ele é formado em Engenharia Civil, com mestrado em Engenharia e Transportes pela Escola Politécnica da USP, em 88. Experiência acadêmica como professor assistente na Universidade Federal de Feira de Santana, entre 82 e 90. Colaborador da Universidade Federal da Bahia, participando com a coordenação e docência de curso de especialização em pavimentação pela Universidade Federal da Bahia entre 2004 e 2023. Contribuições notáveis no DERBA, o DR da Bahia, incluindo a execução, né, da Diretoria de Pesquisas Tecnológicas e Coordenação de Programas de Financiamento com o BID, e consultor desde 2005, focado em programas como Premar, na CEINFRA da Bahia, Banco Mundial, e com experiência internacional em missões técnicas e consultorias para diversos governos. A palavra está contigo. Muito obrigado, Aníbal. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores do evento a chance da gente vir aqui mostrar o que é que a gente tem feito na Bahia com essa parceria com órgãos de financiamento internacional. E, de antemão, esclareço que a gente vai apresentar um resumo bem sucinto dos itens principais que a gente tem desenvolvido lá e das conclusões, e dos erros e acertos que a gente tem. Mas nos colocamos à disposição para qualquer pessoa, qualquer entidade que quiser esclarecimentos complementares, materiais, etc., muitas publicações que a gente tem. A gente vai colocar no fim o e-mail, basta entrar em contato que a gente providencia. Se quiser precisar de contato telefônico, etc., sintam-se à vontade. Bom, a Bahia, nós temos uma rede estadual de em torno de 21.300 quilômetros. Essa rede, a gente tem uma malha de em torno de 3.500 quilômetros com contrato baseado em desempenho, com esse financiamento do Banco Mundial, com processos de PPP e nós vamos comentar aqui sobre esses procedimentos, e também uma base de que a gente tem os contratos experimentais de DBM, um trecho piloto que a gente está contratando com o projeto Construção e Manutenção. A nossa administração, o Estado, resolveu dividir uma parte ser executada direta pela própria CIT, que era o antigo DERBA, que foi extinto, hoje é CIT, e uma parte da nossa malha ela é mantida por consórcios públicos municipais. Esses consórcios são reuniões de municípios que eles têm estrutura própria, eles trabalham muito na área de hospitais, de resíduos sólidos, etc. E estão, atualmente, com um contrato com a CEINFRA, fazendo manutenção de algumas estradas. Temos atualmente 13 UOP, unidades operacionais, e nós temos contratos em concessão e PPP em torno de 890 quilômetros. Temos 3 concessões no Estado e uma parte de rodovias em obras. O Estado tem uma longa tradição de financiamentos internacionais. Na década de 70 e 80, tivemos financiamentos com o Banco Mundial, com o BNDES, no programa de vicinais, programa Polo Nordeste, programa do BBD. E a partir de 94, nós tivemos vários programas seguidos com o BID e com o Banco Mundial. Tivemos 2 programas com o BID e desde 2005 começamos a negociar com o Banco Mundial o primeiro Premar. Premar, na realidade, é Programa de Restauração e Manutenção. Tudo a ver com CREMA, Contrato de Restauração e Manutenção. O primeiro Premar nós tivemos só 2 componentes, que foi um componente de fortalecimento institucional e o segundo componente de obras. Nós ficamos um total de 1.200 quilômetros, mais ou menos, dentro desse contrato. O segundo Premar, nós começamos em 2016, mas a negociação começou bem antes, foi um programa de 200 milhões de dólares de financiamento, mais 50 milhões de dólares de contrapartida. Nós fizemos em torno de 3.300 quilômetros com contratos CREMA, fizemos uma PPP, que a gente vai comentar um pouco com os senhores o que é que foi constituir essa PPP, de 550 quilômetros, mais ou menos, e estamos completando, executando um programa de segurança viária de em torno de 80 quilômetros. Nós tivemos também nesse programa, pela primeira vez, com financiamento do Banco Mundial, nessa última leva, de 1.300 pontos em diversas regiões do Estado. Em 4 regiões do Estado nós fizemos esse programa. Isso nos deu um total de quase 4.000 quilômetros de rodovias trabalhadas. Nós estamos negociando agora o novo programa com o banco. Estamos exatamente em fase de negociação. Essa semana
O Eric e o Carlos estiveram conosco lá em reunião e a equipe do banco está indo de novo esse fim de semana. É um programa chamado Pró-Rodovias. Nesse programa Pró-Rodovias, nós temos uma previsão do financiamento de 150 milhões de dólares e 37,5 de contrapartida. É a pavimentação e melhoria em alguns trechos, em poucos quilômetros, 40 quilômetros, manutenção preventiva, que a gente está com provisão de fazer um programa de manutenção proativa, que a gente chama. Esse programa de manutenção proativa, a ideia é contratar por um prazo de 8 a 10 anos uma empresa, e essa empresa vai ser responsável durante aquele período por todos os serviços que são necessários. Um pouco diferente do contrato Crema, que nessa previsão a gente não vai dizer para a empresa o que é que ela vai fazer. A gente vai cobrar só desempenho. São trechos que já estão em razoável situação física e que a empresa vai ser obrigada a manter. Se precisar fazer serviço de manutenção, vai ser feito. Se precisar fazer restauração, vai ser feito em pontos localizados. É um misto entre um Crema e uma PPP. E nós estamos desenvolvendo essa ideia, nós tivemos bastante reuniões, bastante discussões, já temos o rascunho do que a gente quer, mas ainda não estamos com esse programa fechado. Para nós vai ser uma primeira experiência. Nós temos também um trecho de 700 quilômetros que a gente vai fazer em contrato com o DBM. Projeto, restauração, projeto, construção e restauração. Um pouco diferente do Crema, que no Crema a gente faz o projeto e entrega para a empresa, um projeto básico. A gente não faz sem projeto básico, a gente faz sempre com projeto básico. No Crema DBM a gente vai fazer também um projeto básico. Na Crema convencional, a empresa valida o projeto ou pede para fazer alterações e são feitas alterações de custos. No caso da DBM, a gente muda um pouco essa lógica. Na lógica do Crema, geralmente as empresas sempre querem fazer serviços maiores, estão pedindo aditivos, etc, etc. E aí é sempre uma briga para lá, para cá, a empresa com a gente, com a consultora, altera, não altera. No Crema, agora, a DBM, não. A responsabilidade é da empresa. Ela fica responsável por desenvolver o projeto e definir a solução. O Estado dá a solução básica, a empresa apresenta o projeto, a gente vai pagar por atividade, eu não vou mais pagar por um preço de quilômetro em determinado serviço, vou pagar o preço como um todo. Então, a empresa vai ter que fazer o melhor projeto para ter o menor custo e a responsabilidade, o risco é dela. Nesse programa de DBM, eu vou mostrar para os senhores também, a gente criou uma matriz de risco. Então, a empresa que vai entrar nesse DBM, ela sabe que tipo de risco ela corre e até onde ela pode ir. E, por fim, nós também teremos esse programa de vicinais. Esse programa de vicinais, basicamente, é um programa de redução de pontos críticos, resolução de pontos críticos. Então, tem uma estrada que precisa de uma ponte, uma estrada que precisa de um bueiro. A ideia é garantir a trafegabilidade para a população durante os 365 dias do ano. Aqui nós temos, então, o resultado no mapa do Estado, o que é que foi esse programa Crema, segunda etapa no Estado. Então, nós tivemos 3.900, cerca de 3.000, quase 4.000 quilômetros feitos de programa de restauração. Diversas regiões do Estado estão marcadas. O que está marcado em azul e em verde, que nós tivemos uma primeira negociação com um banco e fizemos esses trechos que estão em azul. Mas nós teríamos uma previsão de ter um financiamento também do BEI, chegamos a negociar o financiamento com o BEI, mas tivemos um problema de capacidade de endividamento do Estado, acabou não saindo. Mas o Estado foi agraciado, quer dizer, foi beneficiado com a variação do dólar e com alguma redução de custos que nós tivemos, alguns remanejamentos do programa, e nós conseguimos fazer muito a mais do que a previsão do programa inicial. A gente conseguiu preços bastante razoáveis, foi beneficiado pelo dólar, e aí a gente pôde ampliar, são esses trechos que estão em verde. Bom, como é a concepção do nosso projeto básico, do nosso contrato Crema tradicional? A gente sempre faz um projeto básico de engenharia. Então, esse projeto de básico de engenharia, como vocês estão vendo aí na tela, ele é objetivo de desenvolvimento de um estudo compatível com os conceitos Crema. Então, a gente define a frequência que a empresa vai fazer, a medida de deflexão, vai fazer medida de IRI, medida de IgG, etc., levantamento, etc., sempre tendo como base o pavimento. Os outros levantamentos são feitos de forma complementar. O pagamento que a gente faz, no caso do Crema,
similar que os outros estados também utilizaram, a gente paga o que a gente chama preço globalizado. Então, nesse preço globalizado, eu pago, por exemplo, 1 quilômetro de serviço de reciclagem ou 1 quilômetro de serviço de fresagem, mais execução do CBUQ, etc. Então, a gente sempre paga por grandes itens. A mesma coisa vale para drenagem, etc. Então, essa ênfase nessa restauração, como eu falei, é sempre em relação ao pavimento. Os demais itens, no caso específico, a gente sempre considera de uma maneira secundária. Porque pavimento representa, na restauração, cerca de 70% a 80%. Então, a gente sempre foca no item mais relevante. A indicação de soluções, a gente tem catálogo de soluções. Mas os catálogos de soluções, eles são orientativos. Ou seja, a empresa vai fazer uma primeira solução com um catálogo, e o catálogo é sempre considerando uma situação média. Então, a gente tem um catálogo específico para pavimento concreto asfalto, outro para pavimento ESD, e as soluções que a empresa é obrigada a dar, elas são orientativas para evitar que uma empresa dê uma solução extremamente pesada e outra dê uma solução muito leve. A gente sempre trabalha, como o Eric falou, pensando que a empresa que é responsável pela obra vai fazer a manutenção. Então, a gente trabalha sempre com soluções leves. A tendência normal da maioria das pessoas é superdimensionar, porque não sabe se vai ter manutenção. E aí acaba dando essa diferença de custo, uma das causas dessa diferença de custo que o Eric mostrou para vocês. Então, nós temos o catálogo de solução, mas a empresa, ela é obrigada, tem um colega aqui que trabalhou com a gente, né, Lemar? A empresa é obrigada a nos apresentar uma solução ou outra que seja compatível com o catálogo e que seja função da experiência da empresa. Então, ela nos apresenta sempre duas empresas e a gente discute com essa aí, pessoal, a gente discute com as consultoras qual é essa solução que vai ser adotada. Esse é um diferencial. Então, é isso que é o segundo item. O projetista é obrigado a apresentar essa solução globalizada. E os quantitativos, a gente paga sempre por soluções globalizadas. A supervisão de obra tem um item que foi no primeiro programa, foi o banco que nos sugeriu, o Estado aceitou e nós achamos que foi muito exitosa essa sugestão. A empresa que faz o projeto é a mesma que faz a supervisão. Isso obriga que haja algum acordo, alguma diferença, e que a empresa seja obrigada a fazer bem feito o projeto, porque ela vai ser responsável depois pela fiscalização. Muitas vezes acontece, a empresa faz o projeto, depois a construtora apresenta uma solução diferente, a supervisora aceita a solução, e aí aditivo 24%, 23%, etc. Com essa sistemática, a gente adotou no PREMA 1 e repetiu no PREMA 2, é possível que haja alterações? Sim, nenhum projeto é perfeito. O Tribunal de Contas tem um estudo que eles demonstram que um projeto básico, por exemplo, tem uma margem de risco de 20%, mais ou menos, 20%, 25%. Acresce a isso que a gente faz um projeto hoje, a obra daqui a um ano e meio. Então, a gente entende que podem ter alterações. Mas essas alterações, elas são discutidas com a projetista e a projetista tem que dizer lá, concordo com a alteração. Isso para a gente, eu acho que foi um ganho. A empresa supervisora suplemental, no caso, foi uma empresa para todas as obras. Então, nós tínhamos uma supervisora técnica e uma supervisora socioambiental. Bom, aqui nós tínhamos um terceiro item, que eram os padrões de desempenho. Então, nós estabelecemos padrões de desempenho que durante todo o contrato a empresa tinha que obedecer. Padrão de desempenho durante as obras e padrão de desempenho sobre a restauração. Então, a gente tinha padrão de desempenho para pista, a gente não podia ter buraco depois de 6 meses, etc. Em termos de restauração, a gente tinha também padrões para pista em CBUQ e para pista em tratamentos superficiais. Bom, aí é o contrato que nós falamos sobre o DBM, Design, Build e Maintenance, ou Maintain. Então, nós tínhamos serviços normais do CREMA, e a secretaria fazia também o projeto básico, e esse projeto básico deve ser corroborado na fase projeto, modificado ou não pelo empreiteiro. Então, o empreiteiro tinha a obrigação de verificar esse projeto, modificar ou não esse projeto da parte de pavimentação, drenagem, tudo. Tá? Esses dados foram... não havia alteração do valor contratual, exceto algum item que tivesse na matriz de risco. Eu vou mostrar para os senhores o que foi a matriz de risco que nós consideramos.
Esse projeto com responsabilidade única, então a empresa é responsável pelo projeto. Os preços por atividade, então, no caso específico, nós tivemos um trecho de 200 quilômetros sob esse contrato. Desses 200 quilômetros, 50 tinham um tipo de condição, outros 50 outro, assim foram 4 trechos de 50. Então, para cada um desses trechos, a gente tinha um preço diferenciado por atividade. O importante para os senhores que vão trabalhar, ou que já trabalham com o Banco Mundial, que o Banco Mundial, a cada vez que passa, nos aperta mais, não é, Carlos? Em termos da área ambiental. Hoje nós temos muito mais problemas, muito mais dificuldades com o banco na parte oriental, ambiental e social. O banco entende que no Brasil, em geral, os órgãos, o DR, o DNR, já tem uma expertise bastante razoável nessa área de engenharia rodoviária. Mas na área social, ambiental e de segurança, deixamos muito ainda a desejar. Então, nós estamos nesse novo programa. Domingo está indo para Salvador a equipe de 6 pessoas do banco. Da área técnica, só visitou o trecho, o Carlos. Foi o único. Então, estão vindo 6 e já foram outros 6, mais outros 4 ou 5 diferentes. Então, essa parte ambiental e social, quem for trabalhar com o banco, pode se preparar que a gente vai ter bastante trabalho para fazer. Então, nós definimos nesse contrato de EBM, que a gente está falando, os elementos mínimos que devem compor o projeto. Aí nós temos uma matriz de exemplo, uma matriz de risco, de alguns itens da matriz de risco. É um dos itens que a gente discutiu, por exemplo, sobre o tráfego. O tráfego, a empresa sempre reclama, o tráfego aumentou, não aumentou. Se a gente tivesse condição de fazer contagem permanente, pesagem permanente, poderia ter um item de matriz de risco. No caso desse contrato específico, nós não tínhamos essa condição. Então, nós dizemos, isso é risco da empresa, a empresa já sabe. E aí a gente tem outros itens, por exemplo, se eu tiver uma previsão de fazer um tipo de serviço, houve um desmoronamento de terra, desmoronamento pequeno, sei lá, 50, 100 metros cúbicos, está no preço. Passou disso, a empresa recebe. E para isso nós tínhamos essa planilha aqui de quantia. Nós tínhamos essa planilha de quantias provisórias. Então, nós fizemos a previsão de alguns itens que seriam possíveis de serem incluídos no contrato, caso acontecesse alguma dessas ocorrências que estavam na matriz de risco. Aí eu não precisaria fazer aditivo, nada, eu já tinha um preço, então eu tenho previsto 100 metros cúbicos para haver desmoronamento. Teve 1.000 metros cúbicos, a gente vai pagar os 1.000 metros cúbicos com o preço que já está no contrato. Essa era a filosofia. E o contrato PPP. Então, foi um contrato piloto que a gente teve no Estado, na rodovia chamada BA-052. Nós discutimos bastante com o banco. A modelagem que nós fizemos foi feita com auxílio do IFC, o IFC, que é um organismo do Banco Mundial, e com o BNDES. Nós fizemos uma modelagem financeira com ele. Esse contrato ele tem uma expansão de 20 anos, a previsão de contrato de 20 anos. Tem uma rigidez. Nós temos, um dos objetivos desse contrato é a delegação ao setor privado do financiamento e investimento. Então, o Estado entra com pouco recurso, principalmente no momento inicial. Nós tivemos, então, como CAPEX, o custo de expenditure cost, o custo de despesa, investimento de caráter obrigatório. Nós fizemos uma ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de Barra, melhoramentos físicos e como OPEX as despesas operacionais. Eu estou correndo um pouco, porque está me avisando ali o tempo, que eu tenho só 5 minutos. Viu? Mas, como eu falei, depois daqui a gente pode conversar, e vocês podem entrar em contato com a gente pela internet. Então, essa contenção de PPP, nós temos várias situações que são benéficas para a gente entende que foram positivas nessa nossa PPP e que a gente vai insistir nesse novo programa CRIMA. Nós vamos estudar pelo menos mais 2 situações de PPP. Nesse novo programa de financiamento, temos umas 2 situações de PPP. Então, o que é que nós temos com vantagem? Ganhos de escala, redução de custo, foi verificado isso aí. Sinergia entre construção e operação, empresa responsável, ganho de eficiência, melhor facilidade do gerenciamento do poder público, pagamento parcelado em muitos anos, eliminação de aditivos, e o governo fica com foco em atividades estratégicas. Aqui nós temos o que é o resultado do que eu comentei, em menor custo, menor fluxo de caixa para o setor público. Então nós tivemos, nessa modulação que nós fizemos financeira, uma economia de 102 milhões de reais no ciclo de vida que Eric falou. Então, no contrato total, comparando uma situação com outra, a vantagem do Estado foi 102 milhões. Além disso,
Além disso, nós tivemos isso aqui. Esse em preto é a situação da PPP. Ou seja, nós tivemos nos 2 primeiros anos o Estado não investiu qualquer recurso, tá? Começou a investir aqui e a partir do 5º ano vai ter um investimento constante. No convencional, a gente começa investindo, tem um investimento pesado, depois tem uma série de investimento ao longo dos anos. Então isso aqui dá uma previsibilidade para o governo em relação ao que foi planejado para o seu fluxo de caixa. Então, isso aí é o resumo daquele quadro anterior. Não há pagamento no início do contrato. Os custos são maiores justamente nesse início do contrato, quando tem um desempenho maior. O pagamento se dá de maneira previsível. No tradicional, há uma imprevisibilidade de risco. No caso do PPP, não. O Estado não tem risco, a não ser aquela matriz de risco, itens que estejam fora dela. Bom, aqui nós tivemos, então, complementando do PREMA 2, nós tivemos um programa de vicinais, foram 1.300 pontos críticos em 64 municípios, e tivemos um programa também de segurança viária. Esse, como segurança viária, foi criada uma agência líder no Estado. Nós fizemos o IRAP em toda a rede, em 2018, acho que foi 2018, nós fizemos o IRAP em toda a rede. Então, todos os serviços que nós fizemos nas nossas rodovias, eles foram tiveram como base a parte de segurança o levantamento do IRAP. Nesse novo programa, a gente talvez refaça o IRAP, a gente está conversando com o banco sobre isso, mas os conceitos principais de segurança já estão enraizados lá dentro do órgão. Nós fizemos a eliminação de pontos críticos de segurança, estamos fazendo um trecho piloto e estamos também operando um banco de dados de acidente de tráfego, isso tudo com recurso de financiamento. Aqui nós temos, então, um resumo do que foi um PREMA, foi um sucesso, contribuiu para melhorar a acessibilidade do Estado. Nós tivemos problemas de vicinais, mais ou menos 4.000 quilômetros, 570 quilômetros de parceria de PPP. Segurança viária, nós tivemos uma série de ações. E em termos de sustentabilidade também. Nós tivemos uma série de estudos que foram feitos pela Secretaria, como estudo de mobilidade Feira, Salvador, Ilhéus e Itabuna, ou seja, são 2 macropolos que precisam de um sistema de transporte eficiente. Então, aqui nós temos os principais resultados e lições aprendidas, principais lições aprendidas, que é uma coisa importante. Todo programa do banco, a gente faz no final do programa um catálogo das soluções aprendidas, ou seja, quais foram os acertos e quais foram os erros. Vamos atacar no próximo programa esses erros. Então, os principais resultados, nós consolidamos a eficiência do programa do CREMA, na Bahia. Nós temos hoje 20% da rede sob esse contrato. Aumentar a porcentagem de população rural que tem acesso às estradas o ano inteiro, trafegado o ano inteiro. Redução de 30% das fatalidades e 80% das rodovias em condições regulares ou boas. Lições aprendidas. Primeira, o prazo dos contratos baseados em empenho deve ser o máximo possível. 5 anos é muito pouco. Nesse novo programa, nós estamos negociando um prazo de 8 a 10 anos. Aí é uma discussão entre a gente e os tribunais de contas, se a nova lei realmente permite isso. Coisa importante para vocês. Cada contrato por desempenho deve ser adaptado à situação local. O que dá certo na Bahia, na região norte, não dá certo na Bahia, na região sul, nem no oeste. Mesmo assim, não dá perto no Rio Grande do Sul, nem no Amazonas. Cada qual tem que fazer, cada região tem que verificar as suas condições, definir suas situações. É importante definir de forma simples e clara os padrões de desempenho. A mesma consultora execute projeto, como eu já tinha falado isso, para a gente foi um aprendizado muito importante. Uma coisa extremamente importante também, alinhamento nosso entre o banco sempre é o nosso parceiro, sempre está nos ajudando. Então, um alinhamento entre o banco, a UCP, que é a unidade que coordena o programa, a PGE e os tribunais de contas. Então, esse novo programa e o anterior, antes de fazer o programa, nós discutimos com a PGE, discutimos com o TSE, porque são inovações e algumas inovações não estão muito claras. Então, a gente tem discutido continuamente isso. Então, é uma relação importante também de colaboração e aprendizado. O banco sempre está do nosso lado. Então, ele sempre está nos ensinando, sempre está nos colocando novos desafios. Você pensa que já sabe uma coisa, ele bota um novo desafio. Esse daqui mesmo é especialista nisso, né? Até agora. Então, cada vez que chega, quando chega ele já vem caso com nova coisa. Um novo desafio, um novo desafio. Mas isso é importante para a gente, só cresce assim. Ok? Então, obrigado aos senhores. Espero que tenha dado uma ideia razoável do que a gente tem feito por aí. Obrigado, Aníbal. Vou passar agora a palavra para o Carlos Belas,
Carlos Bellas é especialista sênior em transportes do Banco Mundial, baseado em Brasília, nascido na Espanha, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de Corunha e economista e geógrafo pela Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, na Espanha. Tem mestrado em Gerenciamento Internacional de Empresas pela Universidade Internacional de Menéndez Pelayo, também na Espanha, e com 7 anos de experiência no Banco Mundial, dos quais 4 no Brasil, trabalhando em projetos ao longo do país, isso na Bahia, no estado do Espírito Santo, no estado do Tocantins, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Avançando no novo modelo de manutenção proativa, segura e resiliente nos estados da Bahia e Espírito Santo e discutindo com outros parceiros de segurança viária, resiliência climática, descarbonização da logística e melhoria da manutenção viária no Brasil. Então, a palavra está com você, Carlos Bellas. Obrigado, presidente. Então, antes de nada, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Esse é meu segundo Enacor, espero que não seja o último. É um evento muito especial para o Banco Mundial e esse ano já viemos também mais representados com um especialista líder global em manutenção rodoviária e o Aníbal, que é um grande parceiro igual que a Lúcia, outra grande parceira no Tocantins. Então, a gente agora vai apresentar o que é o modelo. Tá? Então, o que queremos desde o Banco Mundial para a manutenção rodoviária? Nós, ante todo, é mudar o paradigma e que vocês, como DRs, como secretarias de infraestrutura e demais, digam que a manutenção é o primeiro ponto mais importante no que investir. Antes de fazer qualquer obra nova, a gente tem que conseguir que haja manutenção. E isso é algo que todos vocês, rodoviários e rodoviárias, têm responsabilidade a contar para a população. O mais importante é investir na manutenção. E essa mudança de paradigma só vai ser um sucesso se conseguimos trasladar a responsabilidade da manutenção ao setor viário. E essa é a ambição. Poder contribuir de uma vez por todas e que desta vez, sim, seja o último empréstimo do Banco Mundial a nível federal e para vários estados em matéria rodoviária e que os DRs, o DENIT, as secretarias, o Ministério dos Transportes resolvam o problema de manutenção de uma vez por todas. No ano 2005, quando a gente estava negociando o Brazil Road Sector Project, nós tínhamos essa ambição. Estivemos perto de conseguir isso no 2015. Aí chegou a crise e quebrou o paradigma, tiraram todo o dinheiro para manutenção. Agora, o Brasil tem que gastar muito, muito, muito mais em recuperar rodovias totalmente quebradas. Então, isso é o que a gente tem que quebrar, esse círculo vicioso. E para isso, nós temos que fazer uma abordagem completa, passando pelo DENIT, pelo governo federal, se Deus quiser e tudo dá certo, e o governo federal, a Tesouro e a Comissão de Financiamento Externo aprova o financiamento, teremos $1 bilhão para o DENIT, e teremos também apoio a vários estados em função do que a Comissão de Financiamento Externo vai aprovando. Já temos o trabalho avançado na Bahia, estamos avançando no Espírito Santo. Então, o programa CREMA 2.0 quer fazer rodovias mais seguras, mais resilientes, porque sabemos que a resiliência climática é intrinsecamente ligada à manutenção, e programas mais inclusivos que sejam sustentáveis ambientalmente e, sobretudo, fiscalmente. Daí, como fazer isto? O Brasil tem uma experiência de 25 anos já desde o primeiro CREMA. O ano que vem, a gente deveria estar fazendo um recordo lá no DAER e no governo federal dos 25 anos. Não? E uma regulação que agora, com a nova lei de contratação pública, permite os contratos de 10 anos. As PPPs têm boas concessionárias. Agora a gente tem que pensar em como fazer PPP sem pedágio, levar o modelo PPP mais na frente.
e trazer todas as inovações necessárias. A resiliência climática. Vocês viram lá que o Rio das Antas chegou a um período de retorno de superior a 10.000 anos. Assim, o Brasil é um dos países que vai ser mais afetado pela mudança climática. Ainda que o Brasil não seja responsável aí, porque tem uma das matrizes mais limpas do mundo, o Brasil vai ser afetado. E a gente se tem que preparar. E temos que fazer rodovias mais seguras. Outro dia estava o enviado especial de segurança viária e tínhamos uma reunião com os 4 diretores do DENIT e falava ele, mas assim, vocês me estão falando aqui só de 5.000 mortos nas rodovias federais, mas o Brasil tem 33.000 no DataSUS, possivelmente seja mais, 40.000, sem contar todas as pessoas que ficam com discapacidade para toda a vida por causa dos acidentes de trânsito. E tem responsabilidade. Quando as rodovias estão ruins, como a 242 na Bahia, a gente tem um deslizamento de trânsito para outras rodovias. Então, todos temos responsabilidades. Temos que salvar vidas. Então, implementar as obras de melhoria é chave. E sabemos, como mostrou o Eric, que quando a gente faz preservação, conseguimos reduzir os custos. Então, é isso. Essa colocação de deixar a rodovia morrer, recuperar, deixar a rodovia morrer, recuperar. Se você faz o custo total, é muito, muito maior. É isso que está acontecendo. Agora mesmo, o governo federal e muitos estados, com a economia melhorando, tem que fazer muito mais investimento. E é bom aí, e se faz propaganda, mas não deveria ter acontecido isso. Então, na próxima crise, a gente deve ter contratos que continuem abertos e em funcionamento, que não permitam esmorecer. E com o câmbio climático, vocês sabem que essa pendiente ainda vai ficar pior. Então, esse modelo de mais preservação é chave. Os contratos mais longos, sabemos que ainda vão funcionar melhor que os contratos. E os custos do 38% de meia, era com contratos de 5 anos. Sabemos que com contratos maiores de 10 anos, com contrato público, ou de PPPs, ainda melhorarão isso. Por isso, os princípios básicos: contratos plurianuais por preço global, pagamento por resultados, com padrões de desempenho nos quais haja grandes penalidades, sobretudo se tem buraco ou se tem bueiro com assoreamento, são coisas que são totalmente inadmissíveis. E passar os projetos para as empreiteiras, que elas sejam responsáveis. Então, precisamos do setor privado como um grande parceiro, que tenha responsabilidade, que queira dar esse passo na frente. Aí, as empreiteiras que sejam boas entenderão o modelo e conseguirão fazer muitos recursos, muitos ingressos, muitos benefícios, se conseguem fazer bem esse tipo de trabalhos. E não serve com avançar só num estado. Por isso que estamos avançando no governo federal e em vários estados à vez. E temos 4 fases: a recuperação preliminar, as obras de reabilitação, as obras de melhoramentos operacionais, é dizer, colocar já resiliência climática e segurança viária, e a manutenção de rotina. O princípio de pagamento por unidades para melhorias será feito em função de terceiras faixas, interseções, rotatórias, tudo o que seja necessário para melhorar. Então, melhoras de sinalização e os pagamentos condicionados aos padrões de desempenho, você recebe o 100% quando você cumpre todos os padrões de desempenho. E terá padrões de desempenho que estarão altamente penalizados por não ser cumpridos. E isso nos dará uma sustentabilidade fiscal ao longo prazo. E é isso, vocês, como responsáveis dos DRs e das secretarias de infraestrutura, é o que tem que mostrar para o secretário da Fazenda. Nos deixem fazer contratos de manutenção de longo prazo, porque eu vou conseguir poupanças para vocês, secretários de Fazenda. Então, isso é o que tem que colocar. E lembrem que a prevenção é 20 vezes mais econômica que ter que reconstruir uma rodovia que quebra por causa de um bueiro assoreado, que sempre é o que acontece, tá? Então, além disso, o CREMA
vai permitir um monitoramento mais fácil para vocês, porque é monitorar os padrões de desempenho, e com o diálogo articulado com os tribunais de contas e demais, vai permitir ainda melhor conseguir menores riscos à integridade. E transferir essas responsabilidades, essa prestação de conta, precisarão ter planos plurianuais de investimentos melhor pensados, tá bom? Com isso, que componentes a gente está pensando? Na verdade, a gente tem flexibilidade. Nós estamos preparando um programa onde o componente-chave principal vai ser esse programa de componente de manutenção resiliente, seguro e inclusivo, mas a gente pode colocar os programas de PPPs, pode colocar as obras de melhoramentos, sejam contornos, sejam fortalecimento institucional, todos os estudos, planos estaduais de logística, transporte, planos de descarbonização, planos de resiliência climática. Incluso, aí no Goiás, em Movimento de Reconstrução, estamos colocando um BRT em Goiânia, componentes de agricultura familiar, como no Tocantins produtivo ou no Rio Grande do Norte. Então, e o gerenciamento da UGP. E a ideia é que, assim, avançar como um país. Então, já temos 2 projetos aprovados na COFIEX, estamos em preparação, Bahia e Espírito Santo, 150 milhões de financiamento na Bahia, 162 no Espírito Santo. Se Deus quiser, essa semana passará o do Rio Grande do Norte, 180 milhões para agricultura, turismo e rodovias. Tocantins, Santa Catarina, Goiás, Piauí e o governo federal já estão preparando as cartas consultas, de fato o do governo federal já preparou o GTEC, Tocantins também. E temos outros possíveis interesses, Mato Grosso do Sul, Paraná para fazer um programa de PPPs, Alagoas, São Paulo para PPPs. E é isso, essa abordagem programática, uma preparação mais ágil, uma preparação que falará para o setor privado, para todo o público, que desta vez o Brasil, sim, é sério em abordar o problema de não ter manutenção nas rodovias. Porque as rodovias em má condição são rodovias mais vulneráveis às mudanças climáticas e são rodovias que matam dia a dia a pessoas. Então, só com essa abordagem programática, nós achamos que isso é factível, mudar de uma vez por todas esse paradigma. Então, contem com o Banco Mundial, contem com a gente, nós estamos aqui para ajudar, como o Aníbal falou, assim, damos muito trabalho, tá? Aí, senão aí o Aníbal e a Lúcia podem falar, mas damos trabalho para o bem do país e o bem do desenvolvimento, porque esse, na verdade, é o nosso trabalho. E o nosso trabalho acabará o dia que não sejamos mais necessários e que o Brasil não precise mais do Banco Mundial, porque já é um país que se graduou, e esse é o nosso grande último objetivo. Então, todas e todos vocês tenham essa ideia para que o Brasil chegue de uma vez por todas a ser, como é a Espanha, como é a França, um país que dá dinheiro para o Banco Mundial e que não tem que receber. Então, pelo menos que as rodovias já não sejam mais um problema, fica nas mãos de todas e todos vocês. Tá, obrigado. Não sei se tem perguntas. Bom, queria agradecer, né, aos 3 palestrantes. E agora eu acho que foi muito interessante aí, cada um numa abordagem, né? O Eric, o Belas e o Aderbal. E agora abrir para perguntas, sugestões. A gente tem alguns minutos aí para fazer um debate sobre a manutenção. Eu peço que coloque o microfone para o nosso... Tem algum microfone para poder passar para o perguntante? Tem outro? Gilmar, passa o microfone para ele, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Muito boas as apresentações. Me encantou muito. Mas do ponto de vista geotécnico e do ponto de vista da segurança do usuário, eu faço 7 comentários. Primeiro, tem que rever os padrões geotécnicos. A tal da energia do procto normal não funciona no Brasil.
tem que ser revisto. Tem solo de subleito do Brasil que comporta 20 golpes a nível de laboratório e a norma manda usar o próprio normal. Segundo, a energia de compactação inferior àquela que é capaz do solo absorver, as deflexões aumentam. Se as deflexões aumentam, a vida de fadiga reduz. Por isso tem que rever. Segundo, rever as especificações para juntas longitudinais e juntas transversais. É onde que mais ocorre problema. Terceiro, rever as características e os produtos de imprimação, de pintura e ligação. Rever os intervalos de viscosidade dos cimentos, asfalto e petróleo e não rever as temperaturas, rever as viscosidades. Quarto, rever a metodologia Marshall. A metodologia Marshall foi desenvolvida em 1930 para aeroporto. Nós lidamos com rodovia. O teorótipo do método Marshall está errado. Tem que ser revisto. A tal da estabilidade tem que deixar de existir. Tem que passar a existir modo resiliente. E o mais importante, as características de macro e micro textura versus raio de curva. No Império Romano, quando eles fizeram a Via Ápia, o pré-requisito número 1 é a característica macro e micro textura para o cavalo andar e para a carruagem trafegar. Sol, chuva, neve e gelo. O fator que gera mais acidente no Brasil é o raio de curvatura e as características de macro e micro textura. Não se deve usar faixa C do CBUQ, DENIT 023. Não se usa mais. O mundo não usa. Nos últimos 10 anos eu visitei os 4 continentes. Ninguém usa o faixa C. Ninguém usa calcário calcítico ou calcário dolomítico. Isso mata muito mais do que o que eu ouvi aí, apesar de que tudo que foi falado está correto. Essa é a minha contribuição. Não, obrigado aí. Verdadeiramente, aí os pontos que o senhor levantou são muito importantes. E por isso que o componente de fortalecimento institucional é super chave, porque é aí onde que a gente tem que fazer todas essas análises, como o senhor mencionou, para conseguir que os padrões de desenho eles sejam melhorados e adaptados, porque assim as mudanças climáticas assim estão correndo e cada vez correm mais, não? E verdadeiramente a burocracia e o não fazer mudança não é uma solução, não? Aí, então, tudo isso são estudos que, quando eu me refiro aos estudos de resiliência climática e demais, não é só estudar os pontos de vulnerabilidade nas rodovias, mas estudar o fato de como as rodovias são construídas para elas não estar adaptadas às necessidades climáticas que estão vindo no futuro. Então, todos esses padrões, a verdade é que a ideia é que trabalhemos junto com o DENIT e outros estados e quando a gente for fazer essas consultorias, aí as colocações do senhor serão mais que bem-vindas. Bom, pelo avançar do tempo, eu queria encerrar. As perguntas poderão ser enviadas pelo contato. Agradecer muito novamente ao Eric e ao Carlos Belas e também ao Derbal e o Hilmar, que esteve aqui comigo na mesa. Muito obrigado a todos. Vamos em frente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos palestrantes. Próximo tema, senhoras e senhores, rapidamente aqui também vão receber as lembranças do evento aos nossos palestrantes.